Ótimo. Então, eu gostaria de dizer um bom dia, boa tarde, boa noite a quem está acompanhando esse nosso debate de hoje sobre colonialidade e gênero. Nós estamos aqui gravando esse debate em 4 países diferentes, então torcendo para que dê tudo certo. Bom dia para as nossas convidadas. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, Ângela. Para mim, boa tarde. Boa tarde. E bom dia, boa noite, Mariana. Boa noite, buenas noches. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um debate especial do projeto História em Quarentena, um projeto nascido em razão da necessidade de confinamento e de afastamento físico que a atual crise sanitária do coronavírus tem forçado no mundo em geral e no Brasil em particular. Desde o dia 23 de março de 2020, organizamos uma série de lives no Facebook com a participação de uma pesquisadora ou de um pesquisador falando sobre alguma problematização inserida em uma temática geral que muda cada semana. Além disso, preparamos uma série de debates especiais gravados por Skype entre diferentes especialistas com a intenção de discutir o tema proposto na semana. O História em Quarentena é um projeto organizado por Melanie Tuioá, Paulo César Gomes, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti, pela minha colega aqui presente, Mariana Menezes Munhoz, e por mim, Natália Guerreiro. Nossa 11ª semana tem como tema Quem tem medo dos feminismos e dos estudos de gênero? E foi uma semana rica em debates sobre a invenção da chamada ideologia de gênero, sobre violências de gênero, gênero e governos autoritários e sobre feminismo decolonial. Hoje nós temos o prazer de conversar com Maria Lugones, filósofa e professora na Binghamton University, nos Estados Unidos. Maria Lugones já foi publicada em português e nós podemos encontrar facilmente artigos dela na internet. E temos também o prazer de dialogar com Ângela Figueiredo, antropóloga e socióloga, professora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, cuja produção intelectual e vídeos escritos também estão disponíveis em português e na internet de fácil acesso. A Ângela também acabou de participar da coleção organizada pela professora Heloísa Parque de Holanda sobre feminismo decolonial e sobre essa discussão da decolonialidade. Então, também a gente pode acompanhar bastante a produção dela no Brasil. Vou passar a palavra para Mariana, que vai falar toda essa introdução em espanhol, e a nossa dinâmica vai ser essa, entre o português e o espanhol, para que a gente consiga se comunicar nesse debate transnacional. Muy bien, muchas gracias. Buenos días para María, buenos días Ángela, o buenas tardes Ángela y buenas noches Natalia. Y bueno, bienvenidos todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro debate especial del proyecto Historia en Cuarentena, un proyecto nacido en razón a la necesidad de confinamiento y de distanciamiento físico que la actual crisis sanitaria que el coronavirus ha forzado al mundo en general y en Brasil en particular. Desde el 23 de marzo de 2020 organizamos una serie de lives en Facebook con la participación de una investigadora y un investigador hablando sobre alguna problematización inmersa en una temática general que cambia cada semana. Además, preparamos una serie de debates especiales grabados vía Skype entre diferentes especialistas con la intención de discutir el tema general propuesto. Historia en Cuarentena es un proyecto organizado por Melanie Tuioá, Pablo César Gómez, Carlos Benítez Trinidad, Lucas Pedretti, por mi colega aquí presente, Natalia Guerreros, y por mí, Mariana Menezes Munhoz. Nuestra 11ª semana tiene como tema ¿Quién tiene miedo de los feminismos y de los estudios de género? Y fue una semana rica en debates sobre la invención de la llamada ideología de género, género y gobiernos autoritarios, sobre feminismo decolonial. Hoy tenemos el placer de conversar con María Lugones, filósofa y profesora en la Binghamton University de Estados Unidos. María Lugones ya fue publicada en portugués y podemos encontrar sus artículos en la red. Tenemos también el placer de dialogar con Ángela Figueiredo, antropóloga y socióloga, profesora en la Universidad Federal do Recôncavo da Bahía, cuya producción intelectual está disponible también en portugués. La conversación va a girar en torno a 4 preguntas que tienen como tema colonialidad y género.
Nati. Eu vou começar, então, com a primeira pergunta em português. A Mariana vai ler em espanhol e nós começamos com a fala da professora Maria Lugones. A primeira pergunta é a seguinte: como vocês definiriam o feminismo decolonial y cómo a categoría apareció en la vida de ustedes? Bueno, como Natalia les acaba de decir, la idea es hacer primero la pregunta en portugués y luego en español, y la primera pregunta sería entonces, ¿cómo definirían feminismo decolonial y cómo la categoría apareció en sus vidas? María. Bueno, una definición, yo creo que no es necesariamente la mejor manera de pensar sobre el feminismo decolonial, pero porque ahora hay muchísimas versiones de la decolonialidad y hay muchísimas versiones del feminismo decolonial. Algunas son muy diferentes porque por la particularidad de los grupos de gentes que están pensando en la decolonialidad, ¿no? Yo creo que en los Estados Unidos y en Canadá, la gente indígena que está escribiendo sobre decolonialidad piensa de una manera bastante distinta porque para ellos ya tienen su grupo, ¿no? Y entonces la cuestión es de revivir cosas, de repensar cosas, ¿no? Mientras que cuando yo pienso en el feminismo decolonial, pienso de una manera muy distinta, en parte porque soy filósofa, en parte porque soy mujer de color, feminista, y vengo de un feminismo de color de hace muchos años en los Estados Unidos. Y lo que buscamos en esa conversación, en esa lucha, ha sido algo que se ha formado, ¿no? Se fue formando como se forman las cosas históricamente en una situación, en una localidad, en una relación, ¿no? Y bueno, para mí fue muy, muy importante el encontrar la manera de pensar sobre raza de Aníbal Quijano. Es decir, yo en los Estados Unidos teníamos todas una vivencia de la raza, ¿sí? Pero no teníamos una teoría. Teníamos la teoría de la formación racial, pero esa teoría de la formación racial, la verdad, no era filosóficamente para mí rica, ¿no? Entonces, cuando conocí la teoría de Aníbal Quijano, de la colonialidad del poder, allí es donde yo pude empezar a pensar de una manera más teórica sobre la relación entre la colonialidad y el género, ¿no? Y claro, la colonialidad envuelve la raza, ¿no? Pero yo tenía discrepancias con Aníbal sobre su comprensión del género. Su comprensión del género para mí no estaba bien, ¿no? Entonces, de cualquier manera, yo creo que cuando pienso en la decolonialidad, ¿sí? En el feminismo decolonial y en la decolonialidad pienso, primero que nada, en una conciencia de la colonialidad. Y ese es el primer, es como si pienso en pasos, ese es el primer paso fundamental, ese reconocimiento de la colonialidad, ¿sí? El segundo paso, que es inseparable del primero, es pensar cómo es la colonialidad, cómo está organizada, qué es, pero también cómo se vive. ¿Sí? Es decir, cómo es que distintas gentes viven la colonialidad, ¿sí? Y es allí que yo, y para mí se volvió muy importante con la intervención de Aníbal, de pensar históricamente, ¿sí? Es decir, no pensar en raza como una categoría más en la organización social, sino pensar en raza de una manera histórica, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que desde el punto de vista de una historia racial vemos a las mujeres
indígenas, a las mujeres negras y después a las mujeres mestizas, todo el mestizaje que se produjo, que también lleva a preguntas importantes, ¿no? Pero cuando pensamos en esa historia, ¿sí? Pensamos que el mundo se divide en dos, por lo menos en dos, ¿sí? El mundo que está creado por el poder colonial, ¿no? Y ese mundo es un mundo, es la colonialidad, ¿sí? Pero la gente la vivió, y la gente que la vivió era gente formada culturalmente, formada de muchísimas otras maneras. Cómo se mueve el cuerpo, cómo se trilla el trigo, cómo se hace el amor, como todas las cosas, ¿no? Todo de una manera que los constituía, ¿sí? Entonces, esos mundos, para mí, se encontraron de tal manera que la gente que se volvió racializada, deshumanizada, colonizada con la visión del poder, se volvió también gente con una conciencia de sí distinta de la que tenían, pero una conciencia de sí que era significativamente resistente, ¿sí? Y para mí, entonces, en ese reconocimiento, estoy reconociendo entonces la colonialidad históricamente para entender qué es lo que nos pasa a nosotras, ¿sí? ¿Qué pasa con las mujeres de color, ¿no? en este mundo? Y cuando miro entonces a ese pasado, veo que para la gente con poder, las mujeres de color y los hombres de color eran animales, no eran gente, ¿sí? Y como no eran animales, entonces no pueden tener género. Es decir, en su concepción, es decir, no es algo que ellos pudieron decir, porque la palabra género no existía como existe hoy, ¿no? No podían decir eso, pero trataban a la gente como si no tuvieran género, ¿sí? Como animales, ¿sí? Y sí, claro, la diferencia sexual como tal, en esa manera burda, como se concebía la diferencia sexual hombre-mujer, con sus genitales distintos, ¿no? Como si fueran perfectamente distintos, claro, eso también se lo aplicaban a los animales. Y también se lo aplicaban a las gentes colonizadas y a las gentes esclavizadas, ¿sí? Pero eso hacía diferencia, sí, porque, por ejemplo, la mujer, la hembra, ¿sí? Es esclava, propiedad en la plantación, significaba que ella podía enriquecer al dueño, porque ella podía producir hijos y hijas, y esos eran propiedades del dueño. O sea, pero ella era propiedad y animal a la vez, ¿sí? Un ser sin género, ¿sí? Ahora, ella tenía género en tanto mujer, en tanto hembra, en una sociedad que la constituía de adentro y que era muy distinta a la sociedad colonial, ¿sí? Y para mí esa es una pregunta muy, muy importante al pensar en la decolonialidad, ¿sí? Entonces ya estamos ahora en un momento donde estamos considerando, ¿sí? Esta cuestión de la mirada del poder y ahora la mirada desde uno mismo, cuando uno está resistiendo, qué es lo que los quieren volver a hacer, ¿sí? Y cuando está resistiendo, entonces yo la miro y quiero ver si ella, ¿quién es? ¿Sí? Y argumento que no está bien
verla como si ella estuviera constituida por el género. No primero, no es la primera mirada que tengo. ¿Sí? ¿Sí? Ya hemos aprendido a no ver simplemente hembra y macho, ¿no? Pero además, no ver inmediatamente el género. ¿Sí? Es decir, cuando vemos animales no vemos el género. ¿Sí? No nos parecen distintos. Y hay que darlos vuelta para ver si son hembras o machos, fijarse, ¿no? Bueno, es decir, que la constitución genital no hace al género, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver a otras gentes, si tenemos en la mente el género, lo vemos. Y lo vemos porque hacemos la diferencia sexual. Hacemos un camino distinto. En vez de ver la diferencia sexual socializada y ver la socialización, vemos la socialización la tenemos en la cabeza y ahora buscamos la diferencia sexual. ¿Sí? Entonces, para mí es muy importante no hacer eso, porque yo creo que hay maneras de entender filosóficamente la relación entre los seres humanos y la relación entre los seres humanos y lo demás, ¿no? Los otros seres que hay en el mundo, ¿sí? Que hay particularmente en el hábitat donde uno reside, ¿sí? En la localidad, en un sentido muy rico de ese hábitat, ¿no? Donde uno empieza a comprender la complejidad de las relaciones y las entiende en parte fijándose en qué cosmovisiones tiene la gente, ¿no? Porque la cosmovisión le dan a uno una manera de entender ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Liane Simpson en Canadá, ella piensa mucho en la cosmovisión, ¿no? Y una cosa que veo, no solamente en el caso de la gente Anishinaabe en Canadá, pero la gente andina en América del Sur, es una relación entre las cosas, entre todo lo que hay en el mundo, una entrerelación, una inseparabilidad de las cosas. ¿Sí? Muy bien. Para mí el género no va con esa inseparabilidad, ¿no? Puedo hablar demasiado sobre eso, ¿no? Pero no, para mí no hay, cuando empezamos a ver la interpenetración del todo, ¿sí? Entonces ya las cosas no son separables, ¿sí? Esa separabilidad que es tan importante en la filosofía moderna y después se vuelve tan importante en el liberalismo con el individuo y se vuelve tan importante también en el neoliberalismo, ¿sí? Entonces el pensar categorial, ¿sí? Es algo que es fundamental para el género y que una manera de ver por qué no hay que meterlo enseguida es pensar como si la gente piensa de esta manera, donde hay esa gran interconexión entre todo. Y voy a decir algo que es del momento, ¿no? Desde el momento del coronavirus, ¿no? Que la gente, los científicos están empezando a descubrir, ¿no? En este mundo que todo está relacionado con todo, ¿no? Así, por ejemplo, el pensar, se mueren los murciélagos, tiene una influencia por todos lados, ¿sí? Se mueren las ranas, lo mismo, ¿sí? Y ahora, Vandana Shiva está pensando sobre el coronavirus de una manera parecida. Es parte de esas cosas que están todas conectadas y para ella, de una manera muy interesante, piensa que es una consecuencia del pensar global entre
acerca de las cosas de la vida, y no en vez del pensar local. Y para ella, esta localización que se está produciendo, en el que estemos todos encerrados y estemos pensando en cada ciudad, en cada pueblo, después en cada nación, de qué vamos a hacer con esto, para ella es una cosa buena, ¿no? Pero de cualquier manera, no sé si esto es suficiente, ¿no? Puedo hablar puedo hablar de más sobre el tema, pero por lo menos es un ángulo para hablar de qué es el feminismo decolonial y la decolonialidad de género. Sí. Obrigada. Então, primeiro eu quero agradecer a convite, agradecer, parabenizá-las pela iniciativa e dizer da minha honra de diálogo com a ONES, que tem sido tão importante para todos nós. Então, é um prazer, é uma honra dividir esse espaço com ela. Então, eu conheci o feminismo decolonial, isso assim, antes de conhecer na definição teórica. Então, eu conheci o feminismo decolonial no esforço das mulheres negras em Salvador e sua luta cotidiana pela sobrevivência, por colocar na pauta, digamos assim, um feminismo que ele é muito mais múltiplo, no sentido de que não é uma demanda das necessidades femininas. Então, essa ideia de que um feminismo que tem a ver com acesso à água, a segurança da rua, a escola, a violência policial. Então, entender essa multiplicidade de vivência que caracteriza a experiência de mulheres racializadas. Então, bem antes de uma formulação teórica, eu faço parte de um grupo de mulheres que inclusive recusavam a uma definição enquanto feminista, e achei muito oportuno a fala da professora Maria, quando ela diz: há muitas versões do feminismo decolonial. Então, assim, é nessas múltiplas versões do feminismo decolonial que se situa hoje o feminismo negro decolonial. Nesse diálogo constante, digamos assim, com uma busca daquilo que Maria coloca, né, de cosmovisões outras, que não seja apenas ocidental, em busca de aquele feminismo que se organiza, não necessariamente considerando o homem negro como o algoz, né, mas o homem negro como é que você tem relação de gênero entre homem e mulher para o mesmo grupo racial, como é que se configura um conjunto de valores e de práticas para pensar um feminismo decolonial. Então, nós sabemos que para mulheres negras, por exemplo, nós negros somos completamente fora do padrão. É isso que Maria falava, né? Nós não correspondemos ao padrão familiar, nós não correspondemos aos padrões de qualidade, nós não correspondemos aos padrões de cor. Então, um conjunto de valores que nos desumanizava. Então, eu aprendi na prática, primeiro, que era necessário um olhar diferenciado. Eu não tinha categorias analíticas que conformasse isso. Mas eu tinha na prática palavras de ordem, eu tinha na prática palavras, expressões e ações que permitiam uma coletividade se expressar de outra forma e se reconhecer como humano. O primeiro passo é esse reconhecimento como humano. Então, em que medida essa desumanização que foi feita, e no caso das mulheres negras, as mulheres negras foram extremamente sexualizadas. Então, esse reconhecimento não de um animal sexual, mas de um ser humano que teve a sua sexualidade, digamos, historicamente, como se fosse exacerbada, incluída discursivamente como uma sexualidade exacerbada, e para explicar o ato da violência, que foi o ato primário da constituição da mestiçagem no Brasil. Então, como esse processo de busca de uma naquele momento, os anos 70, 80, não tinha a ver com necessariamente uma teoria que apoiasse, mas uma busca da humanidade que existe em nós. Tipo assim, você é um ser humano, você não é um ser somente sexual, você não é um ser somente para o trabalho.
Então, eu acho que todos esses processos teóricos e políticos, eles vão ganhando força das décadas, né, 80, 90, e vem a culminar hoje uma onda feminista brasileira, eu acho que mundial, muito grande, mas ele tem um lugar em ações muito cotidianas de mulheres negras. Então, Maria, muito do que eu disse tem uma relação com sua fala anterior à minha, mas eu estou colocando na experiência concreta do movimento de mulheres, que tem todo um esforço para nos humanizar. Então, não é como a teoria humanizou as pessoas negras, mas é como nós, mulheres negras, nos articulamos em grupos, né, em movimentos de mulheres, que inicialmente rejeitavam até a própria definição do feminismo, porque o feminismo era associado à experiência de mulheres brancas. Então, primeiro, Maria, na prática, o que significa a busca de uma humanização que foi negada, como as mulheres negras articulam politicamente e empiricamente essa busca, esse retorno e regresso a uma humanidade que foi negada, inclusive na sua articulação com a formação da identidade nacional brasileira. Então, embora faça parte de uma geração que nós, primeiro no Brasil, precisamos, nos anos 80, lutar para falar que o racismo no Brasil existia, que havia discriminação racial no Brasil. Então, a geração pensava menos na interconexão, na intersecção entre gênero e raça, e mais, porque para nós, aquela agenda fundamentalmente era importante ser negro, porque o Brasil negava a existência, como a geração primeiro aprendeu a se afirmar como negra e depois como mulher. Como nos anos 80, todo o ativismo negro no Brasil era muito mais enfático na questão. Nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos e somos racializados e priorizados. Não, o Brasil é uma democracia racial, o Brasil não é um paraíso racial, o Brasil há discriminação e preconceito. Então, tudo isso, naquele momento inicial, era determinante para a nossa humanização, porque, inclusive, a mulher negra era tida, a sexualidade era observada para justificar a violência sexual. Então, as mulheres negras eram vítimas da violência porque elas eram insaciáveis sexualmente. Então, toda uma construção que tem a ver com a sexualidade e que tem a ver com a nossa desumanização. Então, as mulheres negras, dos movimentos de mulheres negras de Salvador, tinham uma luta. Está todo mundo parado. Eu estou te vendo. Uhum. Tá. As mulheres negras tinham, digamos, o meu aprendizado sobre o feminismo colonial, como eu disse anteriormente, que foi na prática primeiro, antes de uma formulação teórica, ele vinha dessa busca de humanização de nossa história. Então, como teoria, eu aprendi sobre o feminismo decolonial com Maria Lugones, lendo Maria Lugones e lendo Otto Curiel. Eu acho que são as duas autoras que elaboraram o conceito, mas também como prática política, uma perspectiva decolonial. Então, como Maria falou, as definições do feminismo decolonial, e eu, como outros, definimos o feminismo negro decolonial. Então, toda a teorização em torno de um feminismo que é a síntese de conhecimentos, que é a busca de conhecimentos outros, que é a busca de um conhecimento alternativos e conhecimentos subjugados, que é a base colonial, a gente tem feito na nossa prática cotidiana de ativismo e na nossa prática teórica. Eu me movo, eu acho que a perspectiva feminista é muito interessante, porque permite e nos auxilia, eu acho que a gente vai poder falar disso mais adiante, numa conexão teoria e prática, entre ação política e reflexão teórica, entre solidariedade e reflexão, entre ativismo.
e produção do conhecimento. Eu acho que estreita essas relações que foram historicamente construídas separadas. Então, uma coisa era a atuação política, outra coisa era o pensamento. E eu acho que essa perspectiva decolonial, ela vem trazer uma contribuição fundamental, que é de um conhecimento dado pela prática. Então, o conhecimento não é uma abstração teórica, mas é um conhecimento que vem da vivência, do cotidiano, do aplicado. Então, parte da memória de mulheres negras, que está, por exemplo, na própria desumanização da Sarah Baartman, né? Os Hottentots. Então, todo esse processo de desumanização é recuperado agora na nossa prática, no nosso discurso, com muito fôlego. Então, essa relação direta entre, por exemplo, na Bahia, Mulheres da Boa Morte, que são organizações religiosas centenárias. Eu digo que é o primeiro grupo feminista do Brasil. O primeiro grupo feminista está na Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma irmandade centenária de mulheres, né? Então, e essa luta pela emancipação política, né? Eu acho que a teoria decolonial permitiu a gente fazer um recuo histórico entre o presente e o passado. Então, entender o presente como uma continuidade histórica do passado. Então, é entender a hegemonia branca, é entender o racismo, é entender o sexismo, é entender a homofobia, é entender um conjunto de práticas e na sua continuidade histórica. Então, essa perspectiva decolonial nos ajuda a entender o elo entre passado e presente. Não como momentos distintos, mas como continuidades. E continuidades têm rupturas, têm fragmentos, enfim, uma história mais longa do que quando a gente pensa só o presente. Então, a segunda pergunta. Perdone, pero yo querría conversar un poquito con ella. ¿Es posible hacer un poco de conversación? Sí. Sí, porque dijo muchas cosas interesantes. Y para mí entenderlas bien es importante. Y me gustaría entenderlas mejor, pero yo creo que hay unas cosas que tú dices que son muy importantes, ¿sí? Porque, claro, es muy distinto pensar en el feminismo decolonial como un arma más en pensar tu gente, ¿verdad? Estamos pensándonos, ¿sí? Y tenemos ahora otra cosa, ¿sí? Que es el feminismo decolonial. Y ahí necesariamente los conocimientos y las prácticas que ya uno tiene vienen antes de la teoría, ¿sí? Sí, la teoría viene como algo para decir qué más podemos sacar de esta situación, ¿no? Cómo la podemos entender mejor, ¿sí? Pero es muy importante que uno empieza con un conocimiento muy rico de la situación que uno tiene, ¿sí? Y yo creo que es muy importante que tú dices que una de las cosas que el feminismo decolonial hizo es el enfatizar el ser, el realizar, el entender bien la deshumanización, pero también entenderla en un sentido histórico, ¿sí? Es decir, para mí es importante que pensamos el pasado por el presente, ¿sí? No pasamos el pasado como para quedar algo fijo en la historia, sino por el presente, ¿sí? Ahora, para mí una cosa que es importante, y te quería preguntar sobre esto, es que el feminismo decolonial no nos hace pensar en cuáles son los problemas de la mujer, ¿sí? Es decir, si el problema de la mujer es la golpiza en la casa, o es toda clase de esas violencias invasivas, pero también hay cuestiones que tienen que ver como cómo vamos a comer, cómo vamos a producir la comida, como todas esas cosas son cosas que no se pueden decir
esas son cosas de otra gente, son cosas nuestras, ¿sí? Y yo creo que es en parte porque estamos hablando de mujeres racializadas, estamos hablando de mujeres que están en condiciones coloniales, ¿sí? En una reducción de su humanidad, ¿sí? Las mujeres blancas han hecho un mito de que hay cosas que son solo de mujer. Entonces, del sexismo, ¿sí? Y el sexismo quiere decir una cosa, pero para nosotras el sexismo tiene que decir otra cosa, ¿verdad? Y tú lo estás hablando, ¿sí? ¿Tú qué piensas sobre eso, sí? Concordo. Eu acho que aquilo que você falou anteriormente, Maria, que era da consciência. Então, de consciência da impossibilidade de como se fosse fragmentação das necessidades da vida humana. Então, isso que você diz, né? A pandemia está mostrando que tudo é relacionado com tudo, né? Nossa experiência dentro do feminismo, esse feminismo racializado, é de que tudo tem a ver com tudo. Então, não é possível não apenas da relação com os homens são agora, o sistema todo está conectado. Eu acho um grande ganho, e que esse ganho vem da vida cotidiana. Então, quando você tem que ir para a escola, na educação do filho, no que vai comer, na segurança para ir e voltar do trabalho, muitas vezes o medo da violência de gênero, o medo que a filha seja abusada sexualmente, é um conjunto de fatores que norteia essas práticas cotidianas. Então, tudo está conectado com tudo. É o sistema capitalista, é a falta de seguro e do Estado em assegurar a saúde, tudo que está conectado com tudo. Isso eu acho uma contribuição muito importante, pensar essa complexidade entre diferentes aspectos da vida que isola para pensar, né? A gente vamos pensar a relação, vamos pensar a sexualidade, vamos pensar a violência, quando tudo está conectado. Y entonces yo creo que el pensar sexismo, racismo, no todo así de todo separado, es una invención blanca, ¿sí? Esa separación es una invención blanca, es su manera de pensar, ¿sí? Y entonces cuando nosotros lo pensamos, cuando nos dicen racismo, sexismo, para mí es importante pensar, eso es como, todo eso es una invención que nos meten, donde las cosas están separadas, pero nosotros lo vivimos y lo entendemos como todo junto. ¿Sí? Y lo vivimos como algo impuesto, pero aun cuando lo vivimos como algo impuesto, lo vemos como algo que no está separado. Sí. Es decir, cuando pensamos en la blancura, ¿verdad? Pensamos en una ideología, y esa ideología incluye el capitalismo, ¿verdad? Sí, total, sí. Sí, es decir, cuando piensas en ese pensar que es categorial, el capitalismo es fundamentalmente categorial, ¿sí? Y cuantifica todo, ¿verdad? Entonces necesita separar todas las cosas, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que sí, es capitalista, es colonial, es moderno, no es todas esas cosas que la decolonialidad pone juntas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Vamos a la próxima. Ok, entonces, la segunda pregunta. María Lugones señala en sus trabajos la importancia de la educación popular en la transformación de las relaciones en la comunidad, y la profesora Ángela Figueiredo es también coordinadora de la Escola Internacional Feminista Negra Decolonial. En este sentido, ¿cómo ven ustedes la relación entre producción académica, educação universitária e ativismo político? Então, a professora Maria Lugones aponta sempre em seus trabalhos para a importância da educação popular na transformação das relações na comunidade, e a professora Ángela Figueiredo
Ela é também coordenadora da Escola Internacional Feminista Negra Decolonial. Nesse sentido, como vocês veem a relação entre produção acadêmica, ensino universitário e ativismo político? Eu vou passar a palavra para a professora Ângela começar essa resposta. Então, eu agradeço. Eu acho que antes mesmo de respondê-la, é preciso colocar alguns marcos importantes para o contexto brasileiro. Uma, eu acho, sem dúvida, a Constituição de 88, que assegura a educação como um direito, e um marco importante é de 2002, que é da implementação das políticas de cotas. Isso se a gente está pensando na educação formal, né? Então, esses são marcos importantes, relativamente recentes na história do Brasil. Então, eu estou falando do ponto de vista da educação formal. Então, desse ponto de vista, o ingresso, pela primeira vez na história do Brasil, de um contingente de pessoas negras na universidade, tem reconfigurado a produção acadêmica e política e feminista no Brasil. Então, assim, eu não estou reduzindo a educação formal, mas eu estou pensando agora na educação formal, porque a gente sabe que a educação formal é uma parte do aprendizado. Há outros setores populares onde a educação política, a educação social, que está em outras instâncias da vida. Então, nesse sentido, pensar o ingresso desses estudantes negros em um número expressivo dentro da universidade tem alterado certas dinâmicas da produção do conhecimento. Então, a gente vive um momento hoje em que os estudantes negros têm pressionado os professores para a assunção de uma perspectiva teórica menos europeizada, por exemplo. Os estudantes negros têm demandado por autores e autoras não brancas, a contribuição intelectual de autores e autoras não brancas. E, nesse contexto, nós temos tido uma recuperação muito grande da contribuição de autores negros, mas, sobretudo, de autoras negras. Então, há uma formação agora que recupera autoras como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Maria Carolina, muitas das quais não foram nunca incorporadas dentro dos cânones acadêmicos, né? Foi uma produção que constituiu de forma marginal e paralela, porque era uma produção, a Universidade Brasileira não tinha, hoje tem poucos, mas hoje tem professores negros, no passado não tinha. Eu, por exemplo, na minha formação, eu não tive professores negros. Então, a pressão exercida pelos estudantes negros cria, digamos assim, não é fácil, mas tem criado uma atenção importante para a produção do conhecimento. Então, nesse sentido, a perspectiva decolonial tem sido, em conjunto com as perspectivas teóricas do feminismo, tem sido muito importante para uma nova forma de produção acadêmica, uma nova forma de reflexão. E essas pessoas, muitas delas, a gente tem alunos, por exemplo, que vêm de comunidades quilombolas, que são comunidades tradicionais, não só as pessoas que vêm de bairros populares ou de comunidades das grandes metrópoles, mas também de comunidades tradicionais, que têm colocado, digamos assim, têm contribuído, e aí eu acho que nós temos o desafio de reformular, inclusive, a forma da produção de conhecimento, porque tem incluído os estudantes de comunidades tradicionais, temos aproveitado pouco do conhecimento das comunidades. Eu acho que é uma questão que a universidade tem que superar, que é de como você vai incorporar esses conhecimentos populares dentro da própria universidade acadêmica, mas nós temos tido, digamos assim, uma experiência importante, que é o fato da teoria e da produção acadêmica não estar dissociada do cotidiano. E o outro ponto que eu disse era da importância dessa mudança de perspectiva teórica e epistemológica, que é dos estudantes agora quererem refletir, produzir conhecimento, teorizar a partir de uma realidade. Então, a teoria
não é mais... a reflexão não pode ser mais uma coisa somente abstrata, distante, mas é conhecer para intervir, conhecer para melhorar. Então, nesse sentido, as outras gerações, é um conhecimento mais engatado politicamente, né? É um conhecimento que quer contribuir para a redução da violência, é um conhecimento para pensar as desigualdades de gênero, raciais, enfim, interseccionais, é um conhecimento que quer respostas nesse sentido. Então, é claro que isso coloca novos desafios. E um dos desafios, os estudantes também, eles têm se organizado em coletivos. Então, essa geração tem vários coletivos, que é uma forma, digamos assim, coletiva de compartilhar a experiência, de dividir a experiência do racismo, de confrontar um espaço que não foi historicamente pensado para estudantes negros. Então, esses coletivos têm um papel determinante na continuidade. Então, a gente está vivendo um mundo de tensão, em que esse crescimento de grupos supremacistas brancos no Brasil reflete, inclusive, essa inserção de pessoas negras nas cidades e, como Maria disse, está tudo... Então, essa ideia de que a vitória do atual presidente, a articulação de grupos supremacistas brancos no Brasil, tudo isso está conectado com a inserção de pessoas negras na universidade, a inserção de pessoas negras no posto de trabalho, a consciência de pessoas negras, de todos nós negros e negras, com relação à discriminação e ao racismo. Então, esse crescimento dessa supremacia tem uma relação direta com nossas conquistas. Então, tudo está relacionado com tudo. Nós sabemos que as nossas conquistas, que são muito poucas, se você considerar a perspectiva histórica, mas incomodaram muito os privilégios assegurados para as pessoas brancas. E essas tensões existentes hoje, inclusive a vitória da extrema-direita, é uma resposta da extrema-direita e da classe média a dizer, bom, o Brasil que eu quero não é exatamente esse Brasil onde eu vou encontrar com pessoas negras na universidade, eu vou encontrar com pessoas negras como colegas de trabalho. É um mundo que eu não vou encontrar pessoas negras, mulheres negras como nós, no cafezinho. Então, a resposta da direita não tem a ver só com o processo de corrupção, tem a ver com perda de privilégios. Então, essa reação articulada é resultado da perda de privilégios que os brancos brasileiros nunca tiveram. É a primeira vez que eles se confrontam minimamente com pessoas negras em posições iguais. Primeira vez. Embora ainda muitos de nós estejamos nas camadas populares, sejamos mortos pela polícia, então é um pequeno grupo que ascendeu. María. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Repíteme la pregunta, sí. Claro, María. La pregunta es, María Lugones señala en sus trabajos la importancia de la educación popular en la transformación de las relaciones en la comunidad, y la profesora Ángela Figueiredo es también coordinadora de la Escuela Internacional Feminista Negra de Colonial. En este sentido, ¿cómo ven ustedes la relación entre producción académica, educación universitaria y activismo político? Bueno, depende mucho de dónde uno vive y dónde uno está, ¿no? Y dónde uno, de qué cosas participa, ¿no? En los Estados Unidos, para mí, la academia es un lugar de peligro para la gente de color. No ha cambiado en ese respecto, por más que en los años 70, 80 y 90 hemos aumentado el número de gente de color que entramos en la academia y empezamos a pensar cosas distintas que a la academia no le convenían y no querían incorporar en el currículum, ¿no? Así que, ¿qué necesita uno saber para tener una licenciatura? ¿Las cosas de la gente de color están ahí o no? No están ahí. Son todas marginales. Las puedes estudiar si quieres, ¿no? Y el esfuerzo para eso
hizo tal vez un poco más visible nuestra presencia, ¿sí? Pero visible de una manera, yo creo, afuera de la academia. Escribimos, ¿no? Hacemos cosas, así que yo, por ejemplo, mi trabajo no se conoce de ninguna manera porque soy académica, para nada, ni sé cómo es que pasó de un lado para el otro, pero no es por la academia, ¿no? Y yo creo que es así con muchas otras feministas de color, que es que nos necesitamos, ¿no? Entonces vamos viendo, preguntando de aquí y allá, y la gente empieza a leer los trabajos, y uno empieza a escribir para afuera, no para la academia, no, porque la verdad la gente que está en la academia está con los cánones, como tú dices, y los cánones no incluyen a el trabajo de la gente de color. Por ejemplo, en el departamento donde yo ahora estoy, que es de literatura comparada, por mucho tiempo la única persona de habla latina que estaba en el canon era Jorge Luis Borges. ¿Verdad? Y eso te dice todo, porque la verdad es que incluir a Borges no es incluir realmente a nada que tenga que ver con América Latina, de muchas maneras, ¿verdad? ¿No? O sea que para mí la academia estadounidense no ha cambiado. Es más, cada vez está más corporativizada, ¿no? Es decir, cada mes está más a los diseños y necesidades del capital, ¿no? Te van a dar un grado en tal y tal cosa porque se necesita tal y tal cosa. Y hay una diferenciación muy grande entre las universidades públicas y las universidades privadas. Las universidades privadas que cuestan miles y miles de dólares, $50,000 por año, ¿no? Esas universidades van a ser para la gente rica y allí se van a estudiar las cuestiones literarias, las cuestiones cuestiones humanidades, van a estar estudiadas allí. Pero en las universidades públicas se enseña, por ejemplo, enfermería, porque se necesitan enfermas, enfermería. Ingenieros, se necesitan ingenieros, ingeniería, ¿no? Y el dinero va ahí, ¿no? Y las otras cosas, es decir, en general, los profesores de color que estamos tratando de cambiar algo en la enseñanza de los alumnos de color, somos pocos, no somos muchos, y somos marginados, pero también estamos en sociología, antropología, literatura, filosofía, ¿sí? Historia, ¿no? Y esas son las cosas que se están muriendo, ¿no? Se están cada vez relegando a menos dinero, no se puede contratar a nadie, ¿no? Es decir, al aumentar el número de gente que entra en la discusión es muy, muy difícil, ¿no? Así que sí, es muy, muy... la academia para mí no es un lugar... para mí es el lugar que me permite a mí contribuir a la educación popular. Siempre fue puesto mi sueldo para la educación popular, ¿no? Y siempre entre todos los compañeros, como yo tenía ese puesto, era la que podía poner la plata. No, pero la verdad no tenía ninguna afinidad, ¿no? Es decir, yo venía desde Nuevo México, donde estábamos haciendo educación popular, a la universidad y veo todos esos fantásticos cuartos, ¿no? Donde podríamos hacer mucho, ¿no? Porque no tenemos los cuartos nosotros, ¿no? Pero es un lugar hostil, ¿no? Y claro, en la educación popular en los Estados Unidos no es fácil tampoco, ¿sí? No es como si estamos todos juntos y todos queremos cambiar el mundo o queremos sacarnos de encima
la colonialidad. No es así. Es un lugar donde la gente está atrapada, ¿no? De una manera que es terrible, ¿no? Porque uno ve como la gente está triste, está deprimida, ¿no? La posibilidad de decir, no quiero más de esto, quiero algo distinto, ¿no? Es difícil. Entonces hay que buscar las resistencias en lugares donde, ¿no? Es difícil encontrarla, ¿no? Y poder hablarle a la resistencia. Yo creo que la gente negra está en una mejor situación desde ese punto de vista. Y el hecho de que ahora estén en este momento, estén saliendo a las calles, saliendo de una manera agresiva, clara, directa, ¿no? Con la gente negra, nuestra vida vale, ¿no? Black Lives Matter, ¿no? Es algo fundamental que está pasando en nuestra sociedad. A pesar de que tenemos el virus, ¿no? Y de que hay que quedarse en la casa, la gente está saliendo a la calle, ¿no? En todos lados. Yo vivo en un pueblo pequeño y allí 1000 personas están en la calle, ¿no? Y después, ahora estamos juntando dinero para sacarlas de la cárcel, porque inmediatamente se ponen en la cárcel. Es un país muy efectivo en sacar la violencia de los demás y ponerla y ocultarla, ¿no? Y ejercer su propia violencia, la violencia racista, capitalista, de muchas maneras sistemática, ¿no? Pero vemos en este momento también la deshumanización de la gente mestiza, que viene como trabajadores transnacionales. Los trabajadores transnacionales vienen como gente que se puede tirar a la basura. Su vida no importa para nada. Importan más sus órganos. Los órganos valen más como muertos que como vivos, ¿verdad? Y vienen y están en una situación de ahora con el gobierno de Trump, en una situación donde están criminalizados y están tratados como tal, ¿no? Es decir, para pensar el feminismo decolonial como algo académico es imposible, porque no tienes lugar, ¿no? El que uno sea profesora significa solamente que uno le puede enseñar eso a alguien en la clase, pero no significa nada más para uno, ¿no? Además de eso, uno escribe porque quiere escribir, porque es una persona que está, ¿no?, educada para eso y también tiene un compromiso social y un compromiso con la base, ¿no? Un activismo que le da sentido a lo que uno está haciendo, a lo que uno está pensando. Uno no lo está pensando académicamente, uno lo está pensando para actuar, para hacer, para crear, para cambiar, ¿no? Pero el poder comunicar eso no es fácil, porque yo creo que es muy importante en ese sentido lo que tú dices, porque la cuestión de la práctica está primero, ¿sí? Pero aquí la práctica falta, porque la gente está demasiado controlada. Por eso el ver Black Lives Matter es tan importante. No se entiende la situación, es muy, muy, muy distinta de la que tú planteas, ¿sí? Es decir, aquí los estudiantes de color que vienen a las clases son siempre los primeros en su familia que están sacando un título, siempre, siempre, ¿no? Pero además de eso, ¿no?, están sometidos a que el mundo no solamente les parece a los que tienen poder, no, el mundo es como la gente blanca dice,
¿no? Toda la literatura, todos los conocimientos, todo, el mundo es así. Entonces, los chicos vienen y sienten como una terrible excisión entre quiénes son y lo que se van a volver, ¿no? Entonces, la presencia de Facultad de Color allí, que tiene un compromiso, ¿no? Un compromiso decolonial, es importante en ese sentido porque les hace entender la relación entre de dónde vienen y qué le está pasando, ¿no? Que es el venir a la universidad es muy importante y pero además es extremadamente peligroso. ¿Quién se va a volver uno acá en los Estados Unidos si va a la universidad? ¿Quién se va a volver, verdad? Nath, eu queria algumas coisas e estabelecer um diálogo com ela. Maria, é exatamente o contexto que você descreveu, porque os Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Então, o Brasil, para nós negros, 2002, antes de ingressar na universidade, nós nunca tínhamos entrado na universidade como um contingente minimamente significativo. Então, os processos são distintos, a história de cada país é distinto. Eu tô na periferia do sistema mundo e dentro do Brasil eu estou na periferia da periferia, porque eu estou falando de uma universidade pública no interior da Bahia, ou mesmo em Salvador, mas são universidades periféricas do ponto de vista da geopolítica do conhecimento no Brasil. Então, a gente não está no São Paulo ou no Sudeste, a gente está falando de experiências periféricas e marginal. Mas mesmo São Paulo, as cotas, as ações afirmativas, jogou um papel importante. Então, a possibilidade para também a primeira geração de estudantes que são filhos de empregada doméstica, de lavadeiras, de babás, de costureiras, de trabalhadoras manuais, muitas vezes filhas de chefes de família, sem a presença paterna, e que galgaram esse lugar. Então, há todo um processo também que a universidade é vista como conquista. Não quer dizer que a universidade seja um ambiente acolhedor, mas isso é uma conquista. Entrar na universidade é uma conquista. É aquilo que nenhum de minha família conseguiu fazer. Então, tem esse misto de sentimento entre a universidade ser um local, mas eu não vou vivenciar essa hostilidade sozinho. Então, a formação de coletivos é uma tentativa de resposta a isso. Tem um contexto geopolítico. No Brasil, as universidades públicas são as melhores universidades, no sentido de produção do conhecimento, formação, consciência política. É muito diferente da experiência. Os contextos históricos são distintos, né? Então, pensar na primeira geração de pessoas negras que entram à universidade, a geração do movimento negro dos anos 70 e 80 considerava entrar na universidade como uma coisa negativa, porque o sujeito iria embranquecer. A partir de um certo momento, a universidade é vista como um espaço a ser ocupado, porque parte das narrativas, obviamente, as narrativas e as histórias não se encerram no espaço universitário, mas é como se fosse estabelecendo uma disputa. É uma disputa narrativa. Contando uma história. Então, eu quero pensar no orgulho, na consciência desses jovens que entram, jovens negros, que encontram, em função de uma política do governo PT, que foi o aumento do número de universidades públicas e a interiorização delas, eles não encontram muito professores negros. Então, esse campo, certamente o feminismo decolonial, a própria teoria decolonial, não se ensina só na universidade e não se esgota nisso. Mas parte desses estudantes, eles são, inclusive, oriundos dos movimentos sociais. Então, eles fazem esse entre lugares. Eles reconceituam e alargam o próprio conceito de ativismo. Então, há um campo muito interessante, eu continuo dizendo, de disputa, nós somos um campo mais fraco, mas há novidade no sentido de que esses jovens, muitas vezes, são oriundos de movimentos sociais e querem uma produção em diálogo
com o movimento social. Aí eu acho que a experiência da escola feminista negra decolonial é importante, porque a gente tem essa experiência de colocar junto ativistas, pesquisadores, ativistas e pesquisadores, ativista que é pesquisador, pesquisador que é ativista, e juntar isso numa posição inovadora de pensar o que vai sair, inclusive deslocando, de certa forma, tanto a geografia da razão. A gente está fazendo isso numa pequena cidade do interior da Bahia, que vem pessoas do mundo inteiro para essa pequena cidade. Eu acho que a questão da língua é uma coisa importante, a gente tem tradução, mas aqui eu aproveito para agradecer que o nosso diálogo possa ter ocorrido nas línguas, nas nossas línguas nativas, mesmo que sejam línguas coloniais, não são línguas hegemônicas. Então, normalmente, todo debate tem que ser em inglês. Eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de compreender outras formas de expressão. Então, eu te agradeço por poder mediar esse diálogo para que ele aconteça em línguas coloniais, porém não hegemônicas. Então, acho que a experiência da escola é exatamente o resultado dessa disposição de tomar a universidade como alguma coisa popular, de fazer um dia talvez nunca existente na história do Brasil, do estreitamento do laço entre ativismo, movimento social e produção acadêmica. Então, não estou dizendo que é fácil, que isso é difícil, muitas vezes somos desqualificados, nossos argumentos são facilmente colocados como uma perspectiva ativista e não acadêmica. Então, não é que não tenha tensões. O desejo do estabelecimento desse elo, desse pacto, desse diálogo, mobiliza a gente. Mobiliza, faz com que, por exemplo, eu seja muito mais otimista do que pessimista. Mesmo reconhecendo que a gente está nas áreas que são pouco reconhecidas. O atual ministro da Educação do Brasil desconhece, desvaloriza toda a produção da área de humanas. A gente tem tido bolsadas, incentivos reduzidos, mas, sobretudo, na área de ciências humanas. Então, é uma falta de reconhecimento. Acho que essa pandemia recoloca uma questão importante, porque no início da pandemia o debate era muito entre epidemiologistas, era só a biologia e a medicina e a epidemiologia dialogando. Quando as pessoas compreenderam que uma pandemia não foi a epidemia da AIDS, não foi a epidemia da Zika e da chikungunya, nenhuma epidemia é compreendida só em termos epidemiológicos, clínicos, médicos. A epidemia precisa ser compreendida dos contextos culturais. Então, é preciso ter cientista social, é preciso ter filósofos, é preciso ter historiadores, é preciso ter antropólogos, sociólogos para a compreensão da pandemia. Então, eu digo, o fica em casa, que muitas pessoas de camadas populares não ficam, obviamente, pelas condições de pobreza das próprias casas, mas também não porque é uma cultura de resistência ao Estado que sempre esteve ausente e agora aparece com um mandato, fica em casa. As pessoas não obedecem a esse Estado que está ausente quando aparece através do braço armado da polícia. Então, há um conflito aí, é preciso que outras áreas do conhecimento contribuam para entender um fenômeno como esse, uma pandemia como essa, não se esgota numa análise apenas clínica, médica, biológica ou epidemiológica. Não são só números, né? São pessoas que têm culturas, práticas, que têm resistências e que têm vida. Eu poderia passar a la próxima questão? Não sei se quer continuar a dialogar. Porque la próxima cuestión era sobre los contextos de cada país. Creo que ya hablaron, no sé si quieren hablar un poco más o si puedo pasar a la cuarta cuestión. Está bien, pasa a la última, sí. Sí. Entonces voy a empezar en portugués, hablo en español y paso la palabra a Maria. Bueno. Vocês acreditam? Então, a gente passa para a nossa última pergunta, que é uma pergunta de fechamento do nosso debate, mas também uma projeção para o futuro, né? Vocês acreditam numa mudança considerável
a nível individual, coletivo, transnacional, após a crise mundial vivida nesse momento? ¿O vocês se consideran optimistas o pesimistas? En español, ¿ustedes creen en un cambio considerable a nivel individual, colectivo y o transnacional después de la crisis mundial vivida en este momento? ¿Se consideran optimistas o pesimistas? María. Bueno, tengo que decir un poco más, yo creo, sobre otras facetas del feminismo decolonial para poder contestar esta pregunta, ¿no? Una vez que entendemos la colonialidad, y yo creo que todavía no entendemos la colonialidad suficientemente en todos sus aspectos, y el desprendernos de las ideas que nos han metido adentro, ¿no? Es algo que es muy importante. Por eso, por ejemplo, el uso de la palabra sexista o racista, ¿sí? Que son problemáticos, son cosas que nos han metido adentro. Entonces, ¿cómo es que hablamos sin usar eso? ¿No? Usando en vez lo que nos hacen, ¿sí? Lo que nos han hecho y lo que nos hacen, para poder describir una realidad que es una realidad resistente, en vez de decir que es una realidad donde esas cosas están divididas y están impuestas, y nosotros nos arreglamos como si nos arreglamos para todas las cosas normadas de la sociedad, ¿no? Eso no es algo que está normado. Sí, normado está, pero es algo que no puede ser parte de las normas de una sociedad sin que la sociedad sea profundamente injusta, profundamente, con una profunda falta de igualdad, pero una falta de humanidad, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos entonces en la colonialidad, también hay que pensar hasta qué punto las cosas se nos han metido adentro y cómo las podemos sacar, ¿sí? Y después también, y no son pasos históricos, ¿no? Son pasos que están relacionados, ¿sí? Después, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos el mundo? ¿Cómo queremos nuestros grupos? ¿No? ¿Cómo queremos nuestra gente? ¿Cómo queremos la relación entre las gentes? ¿Sí? Y es ahí donde yo puedo pensar en la cuestión de optimismo o falta de optimismo, ¿sí? Es decir, yo creo que estamos en un momento en el pensar decolonial. En el actuar, a veces sí, a veces no. A veces ese pensar está relacionado al actuar de otros, porque no tenemos el actuar en nuestras locales, ¿no? Pero el momento de pensar qué queremos, por ejemplo, queremos comunalidad. Eso es algo que queremos en la relación humana decolonial, en la relación humana decolonial feminista. ¿Queremos lo comunal? ¿Qué queremos por humano? ¿No? ¿Cómo podemos repensar entre nosotros y no uno por el otro? ¿No? ¿Cómo podemos comunicarnos para repensar lo humano? Porque ¿no? El sentido de lo humano que se nos ha impuesto es necesariamente injusto, ¿no? Es necesariamente deshumanizante, necesita un otro, ¿no? Entonces, el repensar lo humano, el repensar qué queremos, la comunalidad, queremos repensarnos a nosotros mismos como seres permeables o como seres impermeables, ¿no? En nuestra relación a los demás y a lo que existe en nuestro hábitat, ¿no? Es decir,
Es decir, esa es la relación de la relación entre las cosas, los seres, ¿no? No nos podemos pensar simplemente como impermeables, ¿sí? Porque la impermeabilidad es una faceta de lo individuo, ¿no? De lo individual, ¿no? Pero ¿qué querría decir pensarse a uno mismo como permeable, ¿no? ¿Qué diferencia haría para el pensar en lo comunal si nosotros nos pensamos como permeables? ¿Y qué diferencia haría para lo permeable si nos pensamos como comunal? ¿Por qué es importante el pensar en la coalición? El pensar que nuestra relación con otras gentes que están pensándose a sí mismos de una manera particular, que están recreándose de una manera particular, es algo que necesitamos tener una conexión profunda, ¿no? Es decir, esas para mí son las cosas, tal vez porque soy teórica, filósofa, pero lo pienso no para pensarlo como algo posible, sino como algo para hacer, ¿no? Y yo creo que en este momento, en el desarrollo del pensamiento decolonial, yo veo que eso es posible, tener esa conversación, ¿no? Tal vez por los discursos que la gente va desarrollando con respecto a lo decolonial en sus propios locales, ¿no? Como por ejemplo en la periferia de la periferia en Brasil, como tú dices, ¿no? Ahí, ¿qué se está pasando? ¿Cómo se está recreando? ¿No? Y cómo se está recreando entre la gente Anishinaabe o en la gente andina. ¿Qué recreaciones hay? ¿Y qué es algo? ¿Qué son las cosas buenas que están saliendo? ¿No? Pero también lo podemos pensar juntos, podemos pensarlo, ¿no? El pensar qué queremos en lo decolonial, ¿no? No ahora sí, no solamente en la conciencia, no solamente en el entender bien la colonialidad, no solamente en entender hasta qué punto nos han entrado y cómo nos sacamos esas cosas de encima, sino qué es lo que queremos, ¿no? Y en ese qué queremos, yo creo que hay un momento interesante, posible, de pensarlo, ¿no? O sea, en ese sentido, optimismo. En otros sentidos, bueno, yo creo que vamos a ver qué pasa una vez que se termina estar o todos separados y unidos solamente virtualmente, cómo es que la gente actúa, ¿no? Si hay algún cambio en eso, en la gente. No sé, la verdad es que no sé. Es interesante para mí la enorme diferencia en los Estados Unidos y en el mundo que se ve con respecto a aquellos que tienen dinero, a aquellos que no tienen dinero, los que tienen seguro de salud, los que no tienen seguro de salud, ¿no? Así que una cosa que ha hecho el virus es mostrar la colonialidad de una manera, pero extremadamente clara, ¿no? Así que, por ejemplo, en Buenos Aires hay villas miserias por todos lados, ¿no? Como en Brasil, ¿no? Y el virus está en la Villa Miseria. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Es decir, el contagio en la Villa Miseria es muy distinto que el contagio en otros lados, porque la gente está toda viviendo juntas, ¿no? Entonces, y no tienen seguro de salud, no tienen manera de salir de allí, ¿no? En los Estados Unidos lo mismo, la gente de color no tiene trabajo, o tiene trabajos muy pagos, no tiene seguro de salud. El virus está de una manera muy distinta allí que está en las clases medias, ¿no? O sea que la situación nos muestra la colonialidad de una manera que es impresionante, ¿no? Porque no estamos hablando que la gente se muere, ¿no?
Y entonces, y se muere de una manera muy distinta en la colonialidad. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo salimos de ahí? Eso es difícil, ¿sí? Es decir, es difícil el pensar de una manera optimista que va a haber cambios desde el punto de vista del poder. No, desde el punto de vista del poder yo no veo que vaya a haber cambios, ¿no? Y tampoco veo que para nosotros es algo realmente productivo el ir al pedirle nada al poder, ¿no? Para mí es importante que pensemos en qué queremos y cómo hacerlo, ¿no? Lo que quiera el Estado, ¿no? Lo seguimos resistiendo, pero no le dijimos nuestra atención, ¿no? Así que, bueno, podemos discutirlo más, ¿no? Pero eso es esencialmente, ¿no? Es para mí la cuestión de la posibilidad de tener buen ánimo, ¿no? De pensar que hay cosas posibles. Es pensar en este momento en la conversación y en lo que está pasando en distintos lugares donde la gente está junta y la gente está pensando, está recreándose, ¿no? Pero también en la conversación más general, ¿no? de la colonialidad. Es el que estamos pensando ahora, ¿cómo queremos vivir? ¿Qué queremos? ¿No? Sí. Perfeito. Ângela. Eu, como Maria, acredito também que a pandemia radicaliza, digamos assim, o projeto moderno colonial, né? Desde os aspectos relativos ao ser a quem é considerado humanos e não humanos, a violência de gênero, as crianças que são mais abusadas dentro desse espaço da casa, enfim, as questões de desigualdade racial, né, para o sistema público e sistema privado de saúde. Embora eu acho que a pandemia traz várias questões. Uma delas, para nós brasileiros, de respeito ao próprio sistema de saúde público no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. Então, a gente tem que em outros governos, sobretudo os governos de esquerda, foi tido como um sistema público para todos, é muito diferente dos Estados Unidos, que você só tem acesso se você tiver plano de saúde, embora a gente nós saibamos que é diferente o sistema público e privado, mas a pandemia mostrou, eu acho, de uma forma bem evidente, os limites do projeto. Então, para aqueles que acreditam na sociedade com cada vez menos Estado, no sentido do Estado assumindo funções que são dominantes, não é que o Estado não discrimine e não seja racista, mas o ambiente privado é muito pior. Então, para aqueles que acreditam que numa sociedade com menos o Estado presente, a pandemia veio mostrar isso. E eu acho que o depoimento de Lula, quando ele diz, infelizmente, ele utilizou uma expressão infeliz ao se referir a isso, mas o que ele quer dizer é isso. A pandemia no Brasil, aqueles que acreditam que menos Estado é melhor, quando a pandemia veio, somente o Estado está propondo ações, embora não suficiente, mas ações de combate. Então, onde está o sistema privado? Lá, a gente não tem quase nenhuma informação sobre o setor privado. Então, eu acho que recoloca as questões coloniais na mesa, sobretudo a colonialidade do ser, né? Do humano e não humano. Acho que traz categoria e também eu acho que oferece uma possibilidade, aquilo que Lugones muito lindamente fala, do repensar o que a gente quer. Eu acho que pensar esse projeto e os limites do próprio projeto estão, né? O limite da exploração da natureza. Eu acho que a pandemia traz em si um conjunto de reflexões possíveis. Agora, obviamente, você precisa querer ouvir, sensível a esse escudo, né? Perceber essa dinâmica mundial. Mas eu, Maria, eu sou
Eu sou otimista, no sentido de que eu venho de uma tradição, imagine, para nós que somos... nós temos uma herança de pessoas que viveram a escravidão, né? Então, imagine, para quem viveu a escravidão, era preciso pensar num mundo possível, num mundo que fosse um pouco melhor do que a gente vivia. Então, eu acho que herdeira dessa tradição de homens e mulheres negras que tiveram que pensar um mundo possível, quando eles próprios eram objetos, coisas trocados, vendidos, comercializados, eu penso que o otimismo é necessário para nós sobrevivermos, né? É preciso, não um otimismo alienado, mas um otimismo crítico, aqueles que reconhecem os limites, mas é preciso pensar que mesmo dentro da pandemia, nós temos assistido um movimento transnacional contra o racismo em várias partes do mundo. E é um movimento de experiências anteriores, é um movimento que não é um movimento só de pessoas negras, é um movimento de pessoas que a condição de um outro racializado. Então, essas alianças que são capazes, inclusive, de pôr seu corpo na rua, independente do medo do contágio, me dá uma certa esperança, porque essas pessoas são capazes de botar seu corpo na luta, não preocupados se vão ou não ser contaminados com o vírus, porque naquele momento o desejo por justiça é maior até do que o desejo da preservação. Então, as pessoas que têm tido essa coragem de ir para a rua, de certa forma, me inspira que essas pessoas tenham tido a coragem de romper com estruturas racistas históricas no momento em que a palavra de ordem fica em casa. Então, essas pessoas na rua colocar seu corpo na trincheira de luta por acreditarem que um outro mundo é possível. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que recuperar o otimismo, né? O otimismo dessa juventude, o otimismo dessas lideranças femininas que têm ocupado um lugar importante, e desse movimento importante, que é um movimento por direitos de grupos inferiorizados, racializados, mas não tem uma demanda identitária, é uma demanda política de pessoas que foram historicamente excluídas porque são sujeitos racializados. Então, vendo todo esse cenário, pessoas de tudo, não só de enfrentar a polícia, mas a coragem de enfrentar o medo do contato. E estão na rua, porque efetivamente todos que ali estão acreditam que uma nova ordem, um novo mundo, uma nova possibilidade de pensar a convivência entre nós, seres humanos, seja possível. Sí, yo creo que una de las cosas que dices que es muy importante sobre el optimismo crítico, ¿no? Es que para mí, si yo me puedo situar, ¿no? En una relación de una coalición posible con la gente que está luchando, ¿sí? Entonces, desde ahí, el optimismo es necesario. No se puede luchar, ¿verdad? No se puede luchar sin ser optimista, ¿verdad? Sí, sí. Al mismo tiempo que si uno ve, estamos viendo, hay cambios en la sociedad por esto del virus, no sé, la verdad no sé, lo que hay es una vivencia muy clara de la colonialidad. Pero yo creo que esto que tú dices del optimismo crítico me va a quedar muy, muy adentro, porque es algo muy importante, porque es en el poder pensarse a uno mismo como compañeros en lo que están haciendo, ¿no? Que también requiere que uno entienda más, ¿no? Y ahí por ahí ese movimiento de coalición es para mí un movimiento, no un movimiento de decir me interesa lo que están haciendo, no, estoy con ustedes
quiere decir para mí que necesito entenderlos, ¿sí? Es decir, no es una cosa sencilla, es entender quiénes son y qué hacen y por qué lo hacen, ¿sí? Entonces, el entender el feminismo como tú dices, en la periferia de la periferia, que es un feminismo decolonial negro, ¿no? Situado, ¿verdad? Situado, donde el optimismo crítico es necesario, claro, ¿no? Para o otimismo crítico é sobrevivência. Oh, perdón, se rompió dilo de vuelta. Eu disse que o otimismo crítico é necessário para a sobrevivência. Sí, para la sobrevivencia, sí. Pero yo creo que también para ir más allá del sobrevivir. Sí, sí, sí. Porque yo creo que ese es el momento donde entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué cosas que van más allá de la sobrevivencia queremos, verdad? ¿No? Que las formemos entre nosotros. No esperemos que nos la dé nadie, que la formemos entre nosotros. Otimismo otimismo crítico que precisa construir, pensar que un otro mundo es posible. Sí, 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 total, sí, 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 sí. Pero que otro mundo es posible porque lo vamos a hacer posible. Sí, ¿verdad? Ese es el momento, porque que otro mundo es posible, quién sabe, ¿no? Es parte, es decir, el liberalismo siempre, el futuro siempre va a ser mejor, ¿no? Pero para nosotros el futuro existe solamente si lo hacemos que venga, ¿no? Y que venga bueno, también es algo que necesitamos hacer. O futuro só é possível se nós construirmos eles. Sí, sí, posible. Sí, sí. Ótimo. Uau! Mas eu gostaria de agradecer. Eu acho que uma das vantagens da pandemia é que possibilita esses encontros. Então, a gente ter a Maria Lugones nos Estados Unidos falando com a gente, que a Ângela destacou, que fez parte da própria formação dela no feminismo decolonial enquanto teoria. A Ângela na Bahia falando com a gente, falando da experiência dela e das leituras dela e da prática dela nesse lugar no Brasil, que é um lugar muito específico no Brasil, a Bahia. E eu aqui na França, podendo ouvir vocês duas e podendo acompanhar e entender melhor também esse assunto e podendo colaborar com o nosso projeto, que é difundir esse pensamento, essas discussões para quem quiser e quem tiver a fim de construir esse futuro junto. Então, muito, muito obrigada. Foi um privilégio ouvir vocês. Eu vou encerrar a gravação e a gente pode conversar depois, se quiserem ainda, tá bom?